Olá, seja bem-vindo ao Papo com Especialista. No episódio de hoje vamos falar sobre psoríase. A psoríase é uma doença inflamatória crônica e não contagiosa que afeta principalmente a pele, causando lesões avermelhadas, descamação e coceira. Ela ocorre quando o sistema imunológico acelera de forma anormal a renovação das células da pele. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 5 milhões de brasileiros convivem com a doença, afetando principalmente os grupos de 30 a 40 anos e de 50 a 70 anos. Além das manifestações na pele, a psoríase, em casos mais graves, pode afetar articulações e está associada a outras condições, como artrite psoriásica e doenças cardiovasculares. O Dia Mundial da Psoríase, lembrado em 29 de outubro, busca conscientizar a população, combater o estigma e reforçar a importância do diagnóstico e também do tratamento precoce. Para falar sobre o assunto, a convidada de hoje é a doutora Luciane Donida Bartoli Miotti, do Serviço de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Vamos então ao Papo com Especialista. O que é a psoríase e como ela se manifesta no organismo? Bem, a psoríase ela é uma doença crônica, inflamatória e recorrente, que atinge os indivíduos que têm uma tendência genética ou uma suscetibilidade genética para uma regulação imunológica alterada, culminando então com as lesões de psoríase na pele, bem como em outros locais também. A psoríase é uma doença contagiosa? Não, a psoríase não é uma doença contagiosa, então isso é muito importante salientar que não há o mínimo perigo do contato direto com indivíduos que apresentem a psoríase. Quais são os principais tipos de psoríase e como se diferenciam? Bom, há inúmeros tipos de psoríase, sendo que a mais comum é chamada de psoríase em placas ou psoríase vulgar. Nós temos também a psoríase gutata, que é aquela que se apresenta na forma de gotas. Temos a psoríase ungueal, psoríase de couro cabeludo, psoríase de dobras, psoríase eritrodérmica, que é a que aparece em uma grande porcentagem da superfície corporal, psoríase pustulosa, entre outras. Existem fatores que desencadeiam ou agravam as crises da doença? Sim, existem inúmeros fatores que desencadeiam ou agravam a psoríase, sendo que os principais são estresse físico ou emocional, infecções, uso de medicamentos, como por exemplo os beta-bloqueadores, etilismo e tabagismo. A psoríase tem cura ou apenas tem controle? Bom, infelizmente até hoje não temos a cura da psoríase, embora que existem vários estudos avançados em relação a tratamentos, mas sim, sem dúvida nenhuma, nós temos como controlar a doença. A genética tem um papel importante no surgimento da psoríase? Sim, nós podemos dizer que a psoríase é uma doença de base genética que pode ser hereditária ou não. Então, o indivíduo ele apresenta uma suscetibilidade genética para essa regulação imune desequilibrada. Como o estresse emocional influencia o aparecimento ou agravamento das lesões? Bom, explicando de maneira mais simples, os hormônios do estresse, dentre eles principalmente o cortisol, eles acabam desequilibrando ainda mais o sistema imunológico em um indivíduo que já tem uma tendência para essa regulação imune alterada, culminando então na piora, no agravamento ou até no desencadeamento da doença. Há relação entre psoríase e outras condições de saúde, como diabetes, obesidade ou doenças cardiovasculares?
Sim, isso é uma coisa muito importante atualmente, que nós temos que entender hoje a psoríase não só como uma doença de pele e de articulações, mas como uma manifestação de uma inflamação sistêmica. Então, os indivíduos que têm psoríase, eles têm sim uma tendência para ter síndrome metabólica, como por exemplo diabetes e hipertensão, doenças mentais, como por exemplo a depressão, obesidade e doenças cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico, conhecido como o derrame. Como é feito o diagnóstico da psoríase? E em que momento a pessoa deve procurar um dermatologista? Bom, o diagnóstico da psoríase, na maioria das vezes, ele é clínico, né? O especialista, o médico especialista na pele, que seria o dermatologista, ele na maioria das vezes consegue determinar esse diagnóstico clinicamente. Em alguns casos, na dúvida, nós podemos lançar mão, por exemplo, do exame histopatológico, que é retirado um fragmento da pele que vai para análise, então, pelo patologista. E o momento de procurar o dermatologista é o mais precocemente possível, porque ele procurando um dermatologista o mais precocemente possível, se tem uma maior chance de controle adequado da doença. Quais são os principais tipos de tratamento disponíveis hoje? Bom, há inúmeros tratamentos para psoríase, desde tratamentos mais simples, como os medicamentos tópicos, os cremes, as pomadas, a fototerapia, que é aquele tratamento em que se utiliza a radiação ultravioleta B e ultravioleta A, medicamentos orais, como por exemplo metotrexato, a citretina, a ciclosporina, e mais modernamente hoje, os medicamentos que agem na parte imunológica da psoríase, que são conhecidos como imunobiológicos. Lembrando que cada caso deve ser avaliado individualmente e o dermatologista é quem vai, então, junto com o paciente, escolher o melhor tratamento. Agradecemos a doutora Luciane Donida Bartoli Miotti por sua participação aqui no Papo com Especialista. Até a próxima. Tchau, tchau.